Seja bem-vindo a este canal, mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar compartilhando dois textos bíblicos e também vou estar compartilhando minha experiência com o texto. Então você que é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Mande para mais alguém que você conhece. E você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, porque com certeza esse conteúdo vai ajudar você em algum momento de sua vida. Os dois textos que eu vou comentar e vou também falar da experiência que eu tive com eles. O primeiro é livro de Gênesis, capítulo de número 49 e o versículo de número 9. O segundo texto está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 5 e o versículo de número 5. É importante também eu fazer uma observação que essa experiência que eu tive foi de a primeira vez ouvir de maneira literal a voz de Deus. Eu ouvi aquela voz dentro de mim, no meu interior, no meu coração. E é importante também eu fazer essa observação. Eu estava sozinho uma tarde, lendo a palavra. Eu tinha começado na caminhada, eu tinha ali 3 meses de convertido e indo aos cultos, lendo a palavra. Agora eu me deparo com esse texto de Gênesis 49 e o verso 9 e Apocalipse 5 e 5. Se a gente for ler em qualquer Bíblia de estudo, a gente vai ter a resposta sobre o texto. Sobre o texto de Gênesis e o texto de Apocalipse. Mas quando eu estava lendo, eu não tinha uma Bíblia de estudo, eu não tinha um livro teológico, eu não tinha alguém ali próximo a mim para me explicar aquele texto. Então gerou aquela curiosidade, eu tive aquela dúvida e falei, perguntei para Deus o que seria aquele texto. Se a gente for ler na nossa Bíblia comum, e era a Bíblia que eu tinha em mãos, ela vai dar referência no livro de Apocalipse 5 e 5, mas não vai explicar o texto. O que é que eu estou querendo dizer? Uma das principais regras de interpretar a Bíblia é você comparar livro com livro, textos e textos. Um texto bíblico se interpreta com outro texto bíblico. É uma das regras, existem muitas outras. E para minha surpresa, claro que naquele momento eu não tinha o conhecimento sobre essa regra, eu não sabia que existia. E para surpresa eu tive aquela resposta de Deus. Então, lendo aquele texto de Gênesis 49, o contexto ali é onde Jacó chama os seus filhos, ele está próximo à morte e agora ele quer abençoar a cada um dos seus filhos, abençoar o primogênito, era o direito que o primeiro filho tinha, mas aquele texto, aquele versículo 9, fala somente de um dos filhos de Jacó, que se chama Judá. A bênção ou o direito de primogenitura seria para Rúben, depois para Simeão e depois para Levi, mas os filhos de Jacó não tiveram condições de receber, então passa para o quarto. Rúben não recebe, Simeão e Levi não recebem. Agora, quando Jacó está falando com Judá,
o versículo 9 diz que ele chega para o seu filho e diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Essa referência me levou para Apocalipse 5 e verso 5. Esse texto é onde o apóstolo João está tendo uma visão de um livro com 7 selos e ele está chorando porque ninguém foi achado digno de abrir esse livro. E para surpresa de João, aparece um ancião para ele e diz: não chores. Ele diz que eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A gente sabe que esse texto, a referência é para Jesus, é o próprio Cristo. Aquele leão de Apocalipse é Jesus. E essa tribo de Judá, o filho que recebeu o direito de primogenitura, é a mesma referência, a mesma bênção, a mesma promessa que Deus fez para Abraão, de que as nações futuras seriam abençoadas neles. Então, o próprio Davi, rei em Israel, ele vem de onde? Da tribo de Judá. Então, Cristo veio também dessa tribo. E agora eu me deparo com esse texto e surge a pergunta. Então eu parei e me perguntei: quem é o leão da tribo de Judá? Quem seria? E no momento que eu perguntei, para minha surpresa, eu ouvi a voz no meu interior, dentro de mim. Foi interessante que agora eu lembro que eu olhei para dentro, como que querendo entender, baixei a cabeça, fiz ali uma reflexão, meditação, fiquei analisando aquele momento. Então, quando eu perguntei quem é o leão da tribo de Judá, aquela voz falou: sou eu. Eu parei, marquei aquele texto onde eu estava lendo, fechei a Bíblia e fiquei meditando, pensando, analisando. No momento que aquela voz falou, me gerou uma alegria que eu também não entendia, me deu uma motivação. E eu lembro que naquele mesmo ano eu li a Bíblia toda, de capa a capa. Li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Aquela resposta de Deus me motivou a ler, a estudar, a buscar conhecer o que seria cada livro, cada texto. E a gente tem que também entender que Deus fala através da palavra, através de livros, através de histórias da Bíblia. Deus vai falar conosco. E naquele momento eu tive aquela resposta, não esperava, mas para mim foi bom, me motivou, me despertou. Eu comecei a frequentar a escola dominical, eu comecei a ir para cultos, ver pregações na minha igreja, participar de cultos de ensino. Não sei se você teve essa experiência de ler o texto e Deus falar com você, se você teve essa experiência de estar meditando em um texto, lendo a palavra de Deus e Deus falar, deixe nos comentários que talvez vai ajudar também, motivar outras pessoas a ler a palavra, a estudar a Bíblia. Então naquele momento eu parei,
Fiquei em um momento de alegria por ter ouvido pela primeira vez a voz de Deus. Então, você que está acompanhando este canal, leia a palavra de Deus. A Bíblia é a resposta de Deus para nós. É o que Deus tem para nos falar, para nos dizer. A palavra de Deus, ela nos encoraja, nos motiva. Então, esse vídeo é para motivar você a estudar, a ler, a conhecer, a buscar a Deus através da palavra. É para despertar você que talvez não esteja lendo. Tá? A gente sabe que as ocupações, os trabalhos nos priva de ler a palavra, mas o que Deus quer é que nós venhamos a ler, a estudar, a dar tempo para Ele através da leitura da palavra. Então, continue lendo, que com certeza Deus vai continuar falando com você, se Ele já fala através dos textos, e se você nunca ouviu, Deus pode falar com você também através da palavra. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.